Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso Criador dos céus e da terra. Amém? Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Amados, o estudo passado nós estudamos um pouco sobre o milênio, o que ocorrerá durante o período de 1000 anos, o que vai ocorrer durante 1000 anos. Ou seja, nós estudamos e hoje nós vamos estudar sobre a verdade sobre a morte. Um estudo maravilhoso que eu trouxe aqui para poder estar compartilhando, onde nós vamos descobrir, segundo a Bíblia Sagrada que já está aberta neste momento, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece com a pessoa depois que morre. O que acontece com o nosso fôlego de vida, com a nossa alma. Nós vamos descobrir nesse maravilhoso estudo que fala sobre a morte. Muitas pessoas se preocupam, outras também não se preocupam em ter o conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas Deus, ele é fiel, Deus é maravilhoso e deixou a Bíblia para nós podermos estar lendo, estar buscando conhecimento nas Escrituras Sagradas. Muitos homens no passado já deram a vida. Jesus Cristo próprio morreu para hoje nós estarmos aqui, para a honra e glória do nome dele. Porque Deus, ele é fiel, amados. Jesus Cristo, ele é fiel. E tem umas sequências de estudo maravilhosa. E hoje é o estudo 9, que fala sobre a morte. A verdade sobre a morte. Hoje nós vamos descobrir nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, o que acontece com a pessoa quando morre. Ou seja, quando deixa esse corpo mortal, se afasta desse corpo, nós vamos descobrir no Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos orar primeiramente para estar pedindo a Deus discernimento, que o Espírito Santo possa estar conosco hoje e sempre, e que o Espírito Santo venha convencer o coração de cada um de vocês, do ser humano, ou seja, trazer nós a cada momento, a cada dia ao arrependimento, porque Deus, ele é fiel, ele é justo e verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bondoso, Pai querido, Deus fiel, Deus maravilhoso, no nome santo de Jesus, a palavra do Senhor está aberta. E esse estudo, Pai, que eu vou estar compartilhando para a honra e glória do Senhor, Pai. Que o Senhor Jesus já alcançou muitas vidas, já alcançou muitas pessoas. Mas tem muitas pessoas, ó Deus, que eu creio e eu sei que não vai à igreja. Que não, Jesus não está firme, não está alicerçado na Tua palavra. Mas Jesus, nós estamos evangelizando. Esse foi um propósito meu, orando ao Senhor. E aqui está uma maneira, ó Jesus, de estar evangelizando pelo Facebook. Deus, que as pessoas venham ser alcançadas pela Tua graça, pela Sua infinita misericórdia. Porque o Senhor é Deus longânimo. O Senhor está de braços abertos para receber um pecador arrependido. Espírito Santo de Deus, revela-nos a verdade. Hoje, Jesus, eu vou estar compartilhando este texto bíblico para a honra e glória do Teu santo nome, que fala sobre a morte. O que acontece a uma pessoa depois da morte. E que o Senhor venha orientar, dar o discernimento a cada um de nós, no nome santo de Jesus. E que nós não venhamos ser enganados por Satanás, porque a palavra do Senhor é a verdade. O Senhor mesmo diz na Tua palavra, Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor é a verdade, que através do Senhor nós estamos com as Escrituras em nossas mãos. Amém? Para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, a verdade sobre a morte. Muitas pessoas dizem que quando nós morremos, nós vamos diretamente para o céu. Outras pessoas dizem que nós, dependendo do que nós tivermos feito por meio deste corpo, vamos ficar vagando. Outras dizem que vamos ser reencarnados. Outras dizem que, dependendo dos atos que nós fizermos ao longo da nossa jornada terrestre, muitas pessoas estão lá no inferno, no purgatório, pagando o preço dos seus pecados. Aonde nós vamos descobrir se realmente existe purgatório? Aonde nós vamos descobrir se realmente quando a pessoa parte vai logo para o céu? Amados, é maravilhoso. A palavra de Deus está aberta. Não estamos aqui, eu não estou aqui para poder debater religião, mas sim falar da palavra de Deus, compartilhar do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós não devemos ouvir as pessoas falar
devemos examinar as Escrituras, devemos buscar a verdade na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que esse estudo é maravilhoso, que eu vou estar compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é A Verdade sobre a Morte, estudo 9. Amém? Diz o texto: o que acontece a uma pessoa depois da morte? O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia, a tristeza que envolvem o assunto e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O texto está falando, amados, que para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu e para outros vai para o inferno. Amados, se eu, Manuel, um exemplo que eu vou dar, certo? Um conceito meu e um exemplo meu. Se eu vivo não de acordo com o evangelho de Cristo, com a palavra de Deus, se eu sou uma pessoa que eu vivo, por exemplo, não estou julgando, mas é um exemplo. Se eu vivo adulterando, se eu vivo me prostituindo, se eu vivo bêbado, embriagado todos os dias, se eu vou roubar, se eu vou vender o meu corpo, se eu estiver usando droga, fazendo tudo o que é de errado, ao morrer, eu vou diretamente para o céu? Essa é uma pergunta, amados, que vai ficar para cada um de nós. Jesus trabalha dessa forma? Deus, ele trabalha dessa forma? Porque a palavra de Deus, ele fala que nós temos que se arrepender dos nossos atos. Nós temos que morrer para o pecado e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Nós devemos, amados, meditar, buscar as respostas na Bíblia Sagrada. Nós devemos buscar as respostas em Deus. Amados, Deus, ele é fiel. Aqui está o manual em nossas mãos. E nós falhamos, nós somos fracos. Quantos homens no passado, homens de fé, homens alicerçados em Deus, homens que ouviam e viam o próprio Deus, e caíram, fraquejaram. Imagine nós, seres humanos. Nós precisamos a todo dia se revestir da armadura de Deus, dobrar o nosso joelho, pedir ao nosso grandioso Deus proteção, sabedoria, discernimento. Não só ouvir o que as pessoas estão falando ou vão falar, mas sim buscar as respostas no livro sagrado, na Bíblia de Deus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Deus. A Bíblia é maravilhosa e esse estudo é maravilhoso, que fala sobre a morte. E a primeira pergunta nos diz: que material Deus usou para criar o homem? O que foi que Deus criou? O que foi que Deus criou no início? Deus, ele fez tudo perfeito. E Deus, ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. E que material ele usou para formar o homem? Para formar o primeiro homem, chamado Adão. Nós vamos descobrir em Gênesis, capítulo 2, de versículo 7. Amém? Nós vamos lá para Gênesis, de capítulo 2, de versículo 7. Que diz? Gênesis 2, versículo 7 nos diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que foi que Deus usou para formar o primeiro homem? Para formar Adão? Usou o quê? O pó da terra. Deus usou a terra, amados. Veja só, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, nós viemos do barro. E é para lá que nós vamos retornar. Porque a Bíblia, ela é maravilhosa, que diz: que material Deus usou para criar o homem? Pó da terra. Ele usou o pó da terra. E soprou em seu nariz o fôlego de vida. Depois que Deus, ele fez o homem, ele soprou o fôlego de vida. E o boneco de barro passou a ter vida. Portanto, pó da vida, fôlego de vida. Ou seja, se tornou uma alma vivente em um ser humano.
é maravilhoso, amados. Não tem como nós sermos enganados. Não tem, amados. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus, ele é o caminho. Então nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. A cada dia, estar buscando este maravilhoso Deus. Sabendo que Deus, ele é maravilhoso. E preparou algo ainda melhor para cada um de nós. Amém? Nós, nessa primeira pergunta, nós sabemos que o homem foi feito do pó da terra. E ele recebeu diretamente de Deus o fôlego de vida. Segunda pergunta. Como a Bíblia se refere à alma? Como a Bíblia se refere à alma? Vamos para Gênesis, de capítulo 46. Gênesis 46, de versículo 27. Amém? Gênesis 46, de versículo 27. Que diz: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Deus, ele é fiel. E nós vamos continuando o texto bíblico. Nós vamos para Ezequiel, capítulo 18, de versículo 4. Ezequiel, amém? Glória a Deus. Ezequiel 18, de versículo 4, que nos diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a Bíblia está falando que todas as almas são dele. Ou seja, todas as almas são minhas, portanto, a alma significa pessoa viva. Terceiro, o que acontece com a pessoa quando morre? Gênesis 3, 19. O que acontece com a pessoa quando ela morre, ou seja, quando ela deixa de existir? Nós vamos para Gênesis 3, de versículo 19, que vai nos falar. Diz: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que acontece com a pessoa quando morre? O corpo volta a ser pó, e o espírito, que é o nosso fôlego de vida, volta para Deus. Aquele fôlego de vida que nós vimos lá em Gênesis capítulo 7, que foi o próprio Deus que soprou no homem e deu para ele o fôlego de vida. Quando o ser humano, ou seja, quando eu deixar de existir, o corpo volta a ser pó, e o nosso fôlego volta para Deus, que o deu. Amém? Glórias a Deus. Que diz, continuando, a resposta a B. O espírito A, ou fôlego de vida, volta para Deus. Eclesiastes 12, verso 7. A memória é entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. E nós vamos descobrir, amados, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, amados, ela é maravilhosa. E nós vamos descobrir em Eclesiastes. Fiel e verdadeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes. Glória a Deus. Deus é fiel, amados. Nosso fôlego de vida volta para Deus. Vamos para Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim, ó: E o pó volte à terra, como era, e o espírito a Deus que o deu. O pó vai voltar para a terra, e o espírito volta para Deus. E continuando, Eclesiastes 9, versículo 5, que nos diz: Porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém? Glória a Deus. Ou seja, a Bíblia já está nos falando em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que os mortos não têm parte nenhuma. Ou seja, eles não sabem de nada do que está acontecendo
nem em cima, lá nos céus, e nem aqui na terra. Porque a sua memória já foi entregue ao esquecimento. Ou seja, a Bíblia já está me garantindo, já está te garantindo que depois de morto, a alma não vai ficar vagando, o espírito não vai ficar lá no céu caminhando, como nós cremos e acreditamos dessa forma, não vai. O espírito vai voltar para Deus, que é o nosso fôlego de vida. Vai voltar para o Criador, que foi Ele que deu. Então voltou para Ele novamente. Por quê? Vai aguardar a volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, aquele fôlego de vida vai voltar novamente para aquele corpo que está lá na sepultura, ou seja, aquele pó, e vai reviver novamente. E aí agora nós vamos todos comparecer perante o tribunal de Cristo. É maravilhoso. Por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que a memória é entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. Para onde vai a pessoa após a morte? Para o céu? Para o inferno? Flutua no espaço ou vai para a sepultura? Vai para a sepultura. Vai para a sepultura. Porque nós vamos lá em Jó, capítulo 7, de versículo 9. Jó, capítulo 7, de versículo 9, vai nos dizer: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, e conhecerá jamais. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ou seja, Jó ele já está falando porque Jó passou, amados, por uma prova muito grande na vida dele. Um homem justo, aconteceu do que aconteceu com ele, mas ele não blasfemou o nome de Deus. Então, para onde vai a pessoa, ou seja, a alma, após a morte ou a pessoa? Para o céu, para o inferno, flutua no espaço ou para a sepultura? O corpo vai para a sepultura e o fôlego de vida volta para Deus. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Sim ou não? É lógico que não, porque nós vimos em Eclesiastes capítulo 5, capítulo 9, de versículo 5, que diz que os mortos não têm consciência. Os mortos não sabem do que acontece em cima nos céus e nem embaixo aqui na terra. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não. Não. É possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e os seus anjos disfarçados, como fala em 2 Coríntios 11, versículo 13. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. A oportunidade, amados, de salvação só existe enquanto nós vivemos. Por quê? Existe enquanto nós vivemos porque nós temos que se arrepender dos nossos atos. Tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo, de viver para Cristo, morrer para o pecado e reviver para uma nova vida. Ou seja, a criação do homem, que é o pó da terra, mas sopro de vida, se tornou alma vivente, ou seja, ser vivo, ou seja, ser humano. Aqui foi a criação, a morte do homem, o corpo volta ao pó, o fôlego de vida volta a Deus. O ser vivo ou alma vivente deixa de existir definitivamente. Amém? Glória a Deus. O morto nada sabe. Não existe entidade ou alma vagando fora do corpo. Não existe, porque a Bíblia é bem clara de falar isso. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte, o destino da pessoa está selado. Por que ele está selado? Porque a pessoa está consciente. A pessoa está morta e está inconsciente. Ela não sabe o que está se passando aqui em cima da terra. Ela não tem como ela se arrepender, não tem como uma pessoa morta conversar, pedir perdão pelos seus atos. E também não adianta Deus estar pedindo perdão pela uma pessoa que já morreu. Porque já foi selado. O destino daquela pessoa, como diz a Bíblia, já foi selado, acabou-se. O momento, o tempo para ela se encerrou, se findou ali. Agora vai aguardar a volta de Jesus. Na volta de Jesus, todas as pessoas que já partiram vão ressuscitar novamente, mediante a palavra de Deus. É maravilhoso, amados. Um estudo maravilhoso. Glória a Deus. Louvado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A água
Deus ele é fiel, amados. A água é sobrenatural. Vai entender. Deus, ninguém vai, porque Deus ele é fiel, Deus ele é maravilhoso. Amém? Quarta pergunta. Quem unicamente possui a imortalidade? Se as pessoas dizem que quando a gente morremos, vamos direto para o céu, então nós vamos falar que a palavra de Deus ela está entrando em contradição. Mas não pode a palavra de Deus estar entrando em contradição. Porque nós vamos ver lá em 1 Timóteo, de capítulo 6, de versículo 16. Quem unicamente possui a imortalidade? Vamos lá descobrir em 1 Timóteo. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo. 1 Timóteo, de capítulo 6, versículo 16, que nos diz assim, ó. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. O único que possui a imortalidade, amados, só é Deus. O único que possui a imortalidade só existe um. É Deus. E mais ninguém. Deus ele possui a imortalidade porque ele nunca morreu. Ele nunca sentiu o prazer de morrer. Nunca. Ele continua eternamente. Então, como diz, o único que possui imortalidade só é unicamente Deus, que está em 1 Timóteo, de capítulo 6, de versículo 16. Amém? Quinta pergunta. Que condição o homem conservaria sua imortalidade? Que condição? Qual é a ordem que Deus deu ao primeiro homem e à primeira mulher? Mas, felizmente ou infelizmente, o inimigo ele é astucioso e ele foi lá, enganou os nossos primeiros pais e fizeram com que ele caísse. E nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados, Deus, como Criador do universo, Deus como um Deus amoroso, infinitamente amoroso, ele deu uma ordem para Adão e para Eva. E diz sobre que condição o homem conservaria sua imortalidade. A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ou seja, obedecer. Deus ele deu uma ordem a Adão e a Eva. Uma ordem de ser obedientes. Mas eles desobedeceram. Desobedeceram a ordem de Deus. E eles ficaram sujeitos à morte. Ou seja, eles morreram espiritualmente. E assim que eles desobedeceram, eles foram expulsos do jardim do Éden. Assim a Bíblia nos diz e nos garante. E Deus ele diz para nós, filho, vai por este caminho. Filho, não coma isso. Filho, não coma aquilo. Filho, a Bíblia, amados, ela é tão maravilhosa. Deus ele é tão maravilhoso que ele fez diferença. O que a gente pode comer, o que a gente não podemos comer. Mas muitas pessoas falam, você pode comer isso, você pode comer aquilo. E a palavra de Deus fala que nós não podemos comer. Nós vamos deixar de ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do ser humano. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque Deus ele sabe o que é melhor para o meu estômago. Deus ele sabe o que é melhor para o meu rim. Deus ele sabe o que é melhor para o meu fígado, para os meus pulmões. Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós, amados. Então por isso que ele deu uma ordem a Adão e Eva. Era para eles obedecerem. Mas eles não obedeceram. Eles desobedeceram a ordem de Deus. E muitas das vezes nós desobedecemos também a ordem de Deus. Porque Deus ele nos dá uma ordem, nos dá uma advertência e nós acabamos não dando ouvido, não obedecendo. A palavra de Deus, amados, ela vai continuar em vigor até Jesus Cristo voltar. Enquanto Jesus Cristo voltar, a palavra de Deus ela vai estar em vigor. Quando Jesus Cristo voltar, cessou-se, porque o próprio Jesus vai estar, a própria palavra, o próprio verbo, o próprio Deus vai estar no meio da humanidade. Então, não vai ser preciso mais Bíblia. Mas enquanto Jesus não voltar, amados, enquanto Jesus não voltar, nós temos que
ser obediente à palavra de Deus. E muitas das vezes nós sofremos consequências por causa da desobediência. Esse estudo, amado, é maravilhoso. Então a Bíblia diz, sobre que condição o homem conservaria a sua imortalidade? Se Adão e Eva não tivessem desobedecidos a Deus, ouvindo a voz de Satanás, eles vão continuar eternamente. Mas, amados, Jesus, ou seja, o próprio Deus, ele já tinha um plano de salvação. Desde aquele momento, desde a fundação do mundo, antes de Deus formar, de Deus criar os céus e a terra, de Deus criar o universo, ele já tinha um plano de salvação, que era a vinda do Messias. Porque Deus ele já sabia o que iria acontecer. Porque ele é o onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe, ele está e em vários lugares a todo momento. Porque ele é o dono do universo, ele mesmo que formou os céus e a terra. Então, amados, nós temos que dar ouvido à voz de Deus e não à voz do homem. Se Deus ele fala o que nós podemos comer, o que nós não podemos comer, nós temos que ir ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus, porque depois que Adão e Eva deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás, eles ficaram sujeitos à morte, eles foram expulsos do jardim. E quando nós desobedecemos, quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós se tornamos, amados, fracos. Nós já somos fracos, nós já somos falhos. A nossa natureza é pecaminosa, querido. Nós já nascemos, amados, no pecado. E se nós não obedecermos o Evangelho de Cristo, só vamos, amados, sofrer consequências. Então prestem atenção, meditem na palavra de Deus, porque Ele é fiel. Pergunta número 6. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Vamos para Romanos. Romanos de capítulo 5, de versículo 12. Romanos 5, versículo 12, que diz assim. Amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou no mundo através de um homem, de Adão. E nós vamos para Romanos 6, continuando. Romanos 6, versículo 23, que nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não merecíamos, a humanidade não merecia, mas Ele nos amou. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus, amados, não tem comparação, não tem preço. Dá sua própria vida para resgatar a humanidade perdida. Por isso, amado, que nós temos que dar ouvido. Por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. E tentar ser obediente a Deus. Tentar. Porque nós não vamos ser 100%. Não vai ter um ser humano, e nunca teve, e não vai ter um ser humano 100%. O único perfeito só foi Jesus. Mas nós podemos ser diferentes. Nós podemos fazer a diferença. Eu sei que uma pessoa não vai mudar o universo, mas pode fazer a diferença. Amém? Só existiu uma pessoa que mudou a história da humanidade. E essa pessoa, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Amados, sétima pergunta nos diz: como Jesus considerou a morte? Como foi que Jesus considerou a morte? Nós vamos lá para João, capítulo 11, de versículo 11 ao 14. Como foi que Jesus considerou a morte? Do capítulo 11, do versículo 11 ao 14, que diz: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha o que como Jesus considerou a morte. Jesus afirmou que a morte é um sono, porque ele falou que ia lá para despertar Lázaro. Porque lá, amigo, preste atenção, se Lázaro estivesse no céu, quando Jesus chamasse ele ia descer do céu? Se ele estivesse lá no céu, vamos dar um exemplo, ele estava lá no céu maravilhosamente, andando com Deus, conversando com Deus, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com aqueles profetas que foram ressuscitados na morte de Cristo. Veja só, porque antes de Jesus, né? Não aconteceu porque Jesus não teria morrido, ou seja, Jesus foi acordá-lo, trazer ele novamente à vida, ou seja, aí Jesus está lá, foi ressuscitar Lázaro e pede para Lázaro descer do céu.
Se Lázaro estivesse lá no céu de Abraão, ou lá no céu desfrutando das maravilhas do céu, ele ia vir novamente para essa terra? Para morrer a segunda vez? Não iria, amados. Por isso que Jesus comparou a morte a um sono. Como Jesus considera a morte? Jesus afirmou que a morte é um sono. Jesus afirmou, não foi eu, foi Jesus que afirmou. 8ª pergunta. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Jesus. Nós vamos ver lá em João, capítulo 5. Nós já estamos em João. Nós só vamos voltar 4 capítulos. João, capítulo 5, de versículo 28 ao 29, que diz assim: Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, Jesus está falando que os mortos hoje estão na sepultura, não estão vagando, como muitas pessoas acham e acreditam que está acontecendo. Então, os mortos vão ficar dormindo até a segunda volta de Jesus. Última pergunta, que é a 9ª. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios 15, do 51 ao 53. Vamos lá para 1 Coríntios, de capítulo 15, do 51 ao 53, que nos diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Amém? Glórias a Deus. Amados, é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então a Bíblia está falando que os mortos receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Amém? Glórias a Deus. Recapitulação. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Amém? Amados, é maravilhoso. Por isso que nós temos que meditar, buscar orientação na palavra de Deus. Amados, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Compromisso de fé. Você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? É claro que sim. O homem não foi feito para morrer, mas por causa da desobediência, ficou sujeito à morte. Ou seja, depois que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a ordem divina, eles morreram espiritualmente e foram expulsos do jardim, e depois eles morreram definitivamente e foram para a sepultura. Amém? A palavra de Deus nos garante. Você crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo? Sim ou não? Sim. Você reafirma a minha aceitação de Cristo como meu Salvador? Deseja obedecer-lhe em tudo e por ocasião da sua vinda receber a imortalidade? Amém. Nós, seres humanos, um dia vamos receber a imortalidade perdida através de Deus, através de Jesus. Porque hoje o único que possui a imortalidade só é Deus, amados. Ele próprio diz que não compartilha dele a glória com ninguém. Oh Deus, amados, olhe. Deus, ele não compartilha a glória dele com ninguém. E como que ele vai compartilhar a sua imortalidade com as pessoas neste momento? Se nós não se arrependermos.
Como que nós vamos descer para a sepultura e lógico que logo vamos para o céu? Como? Por isso que nós temos que meditar, saber quem está falando a verdade e saber quem está falando a mentira. Amém? Então, amados, eu posso falhar, eu posso mentir. O ser humano pode falhar com você. O ser humano pode mentir para você. Mas existe aqui, ó, uma palavra verdadeira que jamais mente e jamais falha. Porque não foi escrita por mim, não foi escrita pela humanidade, mas sim foi inspirada pelo grandioso Deus. A homens santos, homens alicerçados em Cristo Jesus, homens alicerçados em Deus, relataram tudo que nós estamos hoje vivendo e a palavra que nós estamos aqui em nossa mão. Amém? Nós temos que obedecer, amados. É a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Ninguém pode ir de encontro à palavra de Deus. Ninguém, amados. Aqui está o caminho da vida e o caminho da morte. Aqui ensina a cada um de nós o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Aqui pede para nós sermos obedientes. E muitas das vezes nós deixamos de dar ouvidos à voz de Deus e dar ouvido ao amigo, ao ser humano. E lá na frente só acabamos caindo em buraco. Só acabamos quebrando a cara. E muitas das vezes sofremos consequências porque não escolhemos dar ouvido à voz de Deus. Nós, seres humanos, meu querido, deixa eu falar para você, nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Mas, infelizmente, por consequência do pecado, por consequência da desobediência de Adão e de Eva, nós ficamos a humanidade toda sujeita à morte. Mas é necessário, um dia, Cristo vai voltar para nos dar a imortalidade perdida. Assim nós devemos crer, porque é a palavra de Deus. Esta palavra é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. E o próximo estudo, meu querido, nós vamos estudar sobre... Hoje nós estudamos sobre a verdade sobre a morte. E o próximo estudo nós vamos estudar sobre a nova terra. A nova Jerusalém, prometida não por mim, mas sim pelo grandioso Deus que está na palavra de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Então é hora, amados, de poder estar se reconciliando, de estar se arrependendo, porque quando descermos para a sepultura, cessou-se o fôlego de vida. Não adianta eu, Manuel, estar orando por você. Não adianta ninguém estar orando por você mais, amados. Na sepultura cessou-se, foi selado. Agora só na volta de Jesus. Quem se arrependeu, se arrependeu. Quem não se arrependeu, não se arrepende mais. Acabou-se. É o que a Bíblia me diz, é o que a Bíblia me garante e garante para você também. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.